Oi, gente! Voltei para falar um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento da criança, né, da continuidade. Eu tinha feito uma introdução falando um pouquinho sobre a minha experiência como mãe, falando sobre rotina e tudo mais. E agora eu vou falar um pouquinho mais dessa parte teórica, né? Quando a gente fala sobre o desenvolvimento da criança, é primordial a gente falar sobre um grande pensador do século XX, né, que foi biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, que é Piaget, Jean Piaget. E Jean Piaget ele desenvolveu a teoria do desenvolvimento infantil e ele fala que a criança aprende construindo e reconstruindo o pensamento. Essa construção do pensamento Piaget chamou de estágios. São 3 estágios, na verdade 4, né? Então o primeiro é o sensório-motor, o segundo é o simbólico, o terceiro é o conceitual e o quarto já vai para as operações formais, daí já é depois dos 11 anos. Então esses 3 primeiros são os que mais nos importam agora falar e eu só vou falar só um pouquinho sobre eles para não me delongar muito. Então vamos lá. O primeiro estágio, né, do desenvolvimento da criança, a gente está falando aqui de construção do pensamento. Ele chamou essa construção do pensamento estágios. No segundo Piaget, o estágio sensório-motor, que vai do 0 até os 2 anos, ele se inicia com o desenvolvimento sensório-motor. Então a criança ela vai, né, aprender a se virar, a se levantar, porque é do 0 aos 2 anos. A engatinhar, né? É interessante aquele momento que ela descobre a mãozinha dela, coloca a mãozinha na boca, ela está experimentando, né? Ela está sentindo as sensações e tudo ainda nessa fase é vinculado ao concreto. Então o pensamento dela é vinculado ao concreto. E ela está desenvolvendo, por isso que é uma fase assim, muito importante até os 2 anos de idade, é crucial esse desenvolvimento, então a gente tem que cuidar muito dessa criança, porque assim, é a base da base. É bom trabalhar com atividades ao ar livre, são as etapas que ela segue e se desenvolve, né, desenvolve essas coordenações motoras. É muito importante a gente trabalhar bem com essa criança, né? Colocar coisas que estimulem essa coordenação. Então, muitos pais, já quando tá com o bebezinho, eles deixam com o negocinho tocando ali, colorido, e ele se vislumbra ali com aquilo, né? Ele quer pegar, quer tocar, ele tenta fazer esses movimentos. Então, é interessante ter móveis para a criança montar, sabe? Quando tem um caninho, deles tem que encaixar ali naquele caninho, ou você tem as formas geométricas, né, bola, triângulo, quadrado, eles têm que pegar aquela bola, colocar aqui, aquele quadrado. Então, eles são muito importantes para ajudar nesse desenvolvimento da coordenação motora, porque ela precisa e ela vai desenvolver da melhor forma possível se for estimulada. E assim, é um estágio em que todo o pensamento da criança ele está vinculado ao concreto. Então ela não consegue ainda, por exemplo, se eu pego uma flor, nós suponhamos uma flor. A criança está ali, ela vai sentir aquela flor, ela vai pegar aquela flor, essa é concreto. Então o pensamento dela está vinculado ali, eu estou vendo a flor, estou pegando a flor, mas ela se tirar aquela flor dali, ela não vai ter a lembrança da flor e vai imaginar a flor. Porque a partir do momento que passou para o pensamento, que ela está imaginando aquela flor ela não é mais concreta, ela passou para o abstrato. E a criança nessa fase, ela não tem essa capacidade de abstração. Ainda é tudo concreto. Então é importante trabalhar com a criança as coisas concretas. Ela precisa tocar os brinquedos, né, atividades pedagógicas. Outra coisa interessante é trabalhar com a massinha. A massinha, assim, é bendito inventor da massinha, porque a massinha é maravilhosa, gente. Além de ter várias cores, a criança amassa, mexe, então assim, ela tá movimentando, trabalhando, sabe, o movimento. Então é muito importante, né, a gente usar vários objetos para desenvolver esse pensamento concreto na criança, que acontece nesse estágio sensório-motor. Ela está se conhecendo, então assim, até os 2 anos de idade, ela vai começar a diferenciar os objetos do próprio corpo, porque assim, no início ela acha que tudo faz parte dela, né? Inclusive a mãe é uma parte dela. Então, na verdade,
Por isso que o bebê, né, quando tá amamentando, ele tem aquele olhar, ele gosta do toque, ele se sente, né, acolhido. É tão importante a amamentação, gente, faz muito... Olha, é primordial para o desenvolvimento da criança, tá? Até os 2 anos de idade. Então, nessa fase sensório-motor, é extremamente importante esse contato com a mãe. A amamentação, ela protege a criança de infecção, de várias outras doenças. É um leite importantíssimo, tá bem? Então, vale a pena se esforçar para dar mamar para os filhos pequenos. Porque ele precisa desse contato, sabe? Isso é uma coisa. Então, ele acha que a mãe também faz parte de tudo. Depois que ele vai descobrindo que ele tem uma mão, né, que ele tem um braço, que a mamãe dele é outro ser, que ele é um ser, a mamãe é outro, daí que ele vai entender, né? Quando passa para mamadeira, muita gente faz isso, até a chupeta ele vai entender que a chupeta é uma chupeta, é um outro objeto. Então é aí que ele começa a diferenciar, né, os objetos do próprio corpo. Bom, é nessa fase sensório-motor do 0 aos 2 anos, que ele desenvolve, né, motoramente, começa a engatinhar, anda, até entrar para o momento que ele começa a falar. Então aí a gente passa para outro estágio, o estágio simbólico, que vai dos 2 até os 7 anos, né? Até mais ou menos por volta dos 7 anos. Como eu já havia falado antes, essa é uma fase extremamente importante. Em 5 anos, né, nos primeiros 5 anos, 85% do cérebro se forma. Então a gente tem que cuidar muito, muito mesmo, porque é para a vida toda. É isso que a gente vai dar como base para as crianças. E o desenvolvimento do caráter da criança é até os 7 ou 8 anos. É nessa fase do estágio simbólico que ela vai começar a se construir como pessoa. Nesse momento ainda, o pensamento dela é egocêntrico, então está muito centrado nela mesma. Ela ainda não consegue ter aquele olhar do outro, né? Em se colocar no lugar do outro. E é nesse estágio que vai se desenvolver a fala, que vai começar a sociabilização, né? Então, através de quê? De desenhos, de dramatização, da própria fala. Então, essa socialização, ela vai se dar através disso. E é nesse momento, nesse estágio simbólico, que acontece, né? Essa construção do pensamento. Então, você vê, ali no primeiro estágio sensório-motor, o pensamento ainda é muito voltado ao concreto, que ela ainda não aprendeu a se colocar no lugar do outro. Então é importante entender a criança, cada fase dela, porque daí você vai conseguir entender as ações, né? Por que ela agiu daquela forma naquele momento. E você precisa entender essa criança para você saber como lidar com ela e ajudá-la também a como lidar com o outro, para ajudar nessa sociabilização. O adulto tem um papel importante em todo o desenvolvimento da criança. Bom, então você atingiu 7 anos e a partir dos 7 aos 11 anos, ela vai entrar na fase conceitual. Esse é um estágio que ela ainda é egocêntrica, mas a predominância do pensamento está mais vinculado a acomodações do que a assimilações. Então, ela assimila, sim, uma coisa com a outra, mas o seu pensamento está mais voltado para acomodações. E daí, quando você chega aos 11 anos, você entra para a quarta fase, né? Para a última fase, que Piaget chama de último estágio, que é, na verdade, dos 11 anos até a vida adulta. E quando a criança atinge 11 anos, até a fase adulta, então é uma fase de transição. Nessa fase, ela cria hipóteses de pensamentos. Porque, assim, a construção, na verdade, do pensamento, até essa coisa de criar ideias, a criança ela é muito imaginativa. Então, desde cedo, ela imagina coisas, tanto que ela tem aquele mundo dela, que ela constrói. Às vezes, uma criança que brinca sozinha, ela tá ali imaginando todo mundo, os bonequinhos, fazendo todas as ações, ela tá imaginando, tá criando história, ela tá trabalhando a criatividade. Então, esse processo, na verdade, ele acontece desde cedo. Só que ela passa para esse estágio de operações formais, é aí que entra a abstração. Na verdade, ela vai começar a aprender a abstrair, né? Porque até o momento é tudo concreto. E daí ela vai começar a
a imaginar e passar por esse processo de abstração. Então é um período, é um estágio de transição, é uma fase de transição. Ela vai criar ideias, ela vai criar hipóteses de pensamentos e a linguagem tem um papel fundamental na comunicação, né, para ela se comunicar. Bom, gente, esses são os estágios de Piaget, do desenvolvimento infantil, de construção do pensamento. Então é muito importante a gente entender o estágio de cada criança para saber como lidar com essa criança, né? Então você precisa entender em que fase que ela tá para aprender a lidar com ela. E é muito importante, eu volto a repetir, para o desenvolvimento da criança, ela ter rotina, ela dormir bem, porque quando ela dorme, o corpo libera serotonina, que é extremamente importante para ela ter uma boa noite de sono, para ela crescer. Então é muito importante, é fundamental dormir bem, beber bastante água, brincar ao ar livre, porque precisa de sol, precisa de vitamina D, precisa de rotina, porque a criança precisa saber o que vai acontecer. A criança ela não sabe, ela precisa do adulto para indicar. Então se tiver uma rotina, ela sabe, isso traz muita segurança para a criança. Então tudo isso vai ajudar nesse desenvolvimento e principalmente estímulo. É muito importante os pais estimularem, ou o tutor responsável da criança está estimulando essa criança, né, a brincar, a fazer atividades até pedagógicas, né, jogos educativos, assim, tá estimulando a criatividade. Se você não tem como comprar um brinquedo, um jogo educativo, você pode criar, né, há tantos brinquedos que a gente pode fazer com sucata. Então, assim, há inúmeras possibilidades e para a criança não faz diferença. Às vezes você dá um brinquedo para a criança, daí quando você vê, ela não tá nem brincando com o brinquedo, ela tá brincando com a caixa. Ela achou a caixa muito mais interessante. Então tem isso, gente. Basta a gente ter esse olhar curioso, esse olhar sobre a criança, sabe? Ela precisa desse olhar e ela precisa saber que aquele adulto ama ela. Então é uma coisa assim que eu repito sempre, vou repetir sempre. A criança ela precisa saber que é amada, ela precisa se sentir amada, porque uma criança amada é uma criança feliz. Isso é primordial no desenvolvimento da criança. Eu acho assim que uma criança que se sente amada é uma criança feliz, ela se desenvolve muito melhor do que qualquer outra. Então isso é primordial no desenvolvimento. Bom, então eu espero que tenham compreendido os estágios de Piaget, que são 4, que é primordial, né? A gente tem esse conhecimento prévio desses estágios para entender melhor essa criança, para entender o seu desenvolvimento e fazer essas coisas, como eu falei, que são básicas, para ela ter um bom desenvolvimento que vai influenciar em todas as coisas da sua vida, inclusive na sua vida escolar. É importante a mãe, o tutor, preparar essa criança para a vida escolar, viu, gente? É muito importante. A criança ela precisa entrar para a escola pronta, porque é um momento de separação da mãe, né, que acontece aquela separação. Então não pode ser uma coisa traumática. Ao contrário, tem que ser uma coisa legal. Nossa, você vai pra escola, você vai aprender um monte de coisa legal lá, você vai ter vai conhecer um monte de novos coleguinhas, amiguinhos, vai se identificar com alguns, com outros menos, mas assim, vai ser um negócio legal, sabe? Tem que trazer isso pra criança, que vai ser legal, que vai ser bom. Falar pra se enturmar, então assim, depende do seu estímulo, sabe? Não existe essa coisa, Pedrinho ele se sente muito deslocado, a turma deixa de fora. Então a criança precisa ser estimulada a criar vínculos, ter pontos de relacionamentos. Você tem que trazer essa coisa positiva. Você tem que trazer essa coisa positiva. Te amo. Gente, filho é tudo. Filho é tudo, uma riqueza. Você tem que trazer essa coisa positiva. Crescer é bom e viver é melhor ainda. E isso depende da gente. Acordar, falar, nossa filho, olha que dia lindo lá fora, a gente vai ter um dia maravilhoso hoje. Não importa o que aconteça nesse dia. Importa que, independente do que aconteça, a gente continue e viva esse dia. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Pais, educadores, aspirantes. Alô! Tchau, gente. E até a próxima.